Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com um tema bem polêmico e atual, que é o controle judicial dos atos administrativos discricionários. Quando a gente vai lá estudar ato administrativo no direito administrativo, a gente tem a classificação tradicional entre ato administrativo discricionário e ato administrativo vinculado. O que é um ato administrativo discricionário? É aquele que o agente público tem certa margem de escolha dentre duas ou mais opções, todas válidas para o direito. O agente público pode escolher qual é a melhor solução naquele caso concreto, ou seja, qual é a solução mais conveniente ou mais oportuna naquele caso concreto. É um ato administrativo discricionário, porque eu posso escolher a melhor forma de agir em determinado caso. Gustavo, me dá um exemplo. Vamos trabalhar com licitação, galera. Vamos falar que a gente vai fazer uma compra no valor de 50 mil reais em que eu não tenho um fornecedor exclusivo. Galera, 50 mil reais eu não posso fazer dispensa de licitação, porque está fora dos limites do artigo 24, inciso 2º da Lei 8666. O que eu posso fazer? Eu posso fazer, no caso concreto, um convite, um pregão, se for bens ou serviços comuns, posso fazer uma tomada de preço, posso fazer uma concorrência. Por quê? Porque a Lei 8666 falou o seguinte: quando couber convite, eu posso utilizar tomada de preço e posso utilizar também a concorrência. Beleza, galera? É um exemplo de ato administrativo discricionário, porque eu tenho certa margem de escolha no caso concreto. Por outro lado, eu tenho o ato administrativo vinculado. Por que vinculado? Porque a lei previamente já trouxe qual é a forma que deve ser adotada pelo agente público. Naquele caso concreto, ele não tem outra opção senão a de agir nos estritos termos legais. Gustavo, me dá um exemplo? Mais uma vez com licitação, galera. Quando a gente tem a Lei 8987 de 95, que trabalha com concessão de serviços públicos, galera, qual que é a modalidade de licitação cabível quando eu tenho concessão de serviços públicos? Concorrência. A lei diz expressamente que eu tenho que utilizar concorrência. Eu posso utilizar outra? Não posso, porque a lei diz que naquele caso é concorrência. Mesmo caso, parceria público-privado, galera. A lei diz expressamente que naquele caso eu sou obrigado a utilizar a concorrência. Eu não tenho margem de escolha quanto à modalidade de licitação. E daí, galera, a gente já entra no tema do controle judicial dos atos administrativos. Reparem, quando eu tenho um ato vinculado, o controle, galera, vai ser sempre de legalidade. Porque a lei diz que, nesse caso, eu tenho que agir de determinada forma. Então, quando o Poder Judiciário vai tentar anular ou declarar nulo um ato vinculado, repare, vinculado, ela não está substituindo o administrador público, porque o ato é vinculado, é um controle de legalidade. Como o controle é de legalidade, a gente tem um ato administrativo vinculado e o Poder Judiciário pode sim invalidar esses atos administrativos. Gustavo, me dá um exemplo, então, concreto, nos aspectos vinculados do ato administrativo. Vamos falar, galera, um tema polêmico que é nomeação de ministro de Estado. O artigo 87 da Constituição diz quais são os requisitos para ser ministro de Estado. Em relação aos requisitos, o ato é vinculado. Por que o ato é vinculado? Eu tenho que ser brasileiro. Galera, se for ministro de Estado, ministro da Defesa, tem que ser brasileiro nato. Mas não sendo ministro da Defesa, eu tenho que ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 21 anos de idade, e eu tenho que estar em pleno gozo dos direitos políticos. Então, o que o Poder Judiciário pode fazer? Pode ver se é brasileiro, pode ver se tem mais de 21 anos e se está em pleno gozo dos direitos políticos. Porque, nesse aspecto, é um ato administrativo vinculado. E quanto ao mérito da escolha, galera, o Poder Judiciário pode substituir o administrador público quanto ao mérito. Ou seja, quanto se aquele ministro é mais capacitado que o outro, sobre se existe um ministro mais capacitado que o outro. Nesse ponto, galera, a gente entra no tema controle administrativo dos atos discricionários. Galera, o Poder Judiciário não pode fazer políticas públicas em regra, tá? O Poder Judiciário não pode substituir a escolha do administrador público. O Poder Judiciário não tem legitimidade democrática. Ele não foi eleito pelo povo, galera. Então, o Poder Judiciário, em regra, ele não pode substituir a vontade do administrador público e dizer: esse ministro não é o mais capacitado para o caso, eu quero que você nomeie outro ministro. Não pode. Porque em relação ao mérito, ou seja, em relação à conveniência e à oportunidade, o Poder Judiciário não pode substituir o administrador público.
o administrador público. O que o Poder Judiciário pode fazer? Ele pode controlar os limites de legalidade do mérito administrativo. Pode ver se o mérito administrativo observa aquela margem dada pela lei. Ele pode controlar nos aspectos de razoabilidade, de proporcionalidade e de legalidade do mérito administrativo. Por quê? Não existe ato administrativo totalmente discricionário, galera. Todo ato administrativo tem aspectos que são vinculados. Esses aspectos podem ser controlados pelo Poder Judiciário e quanto à razoabilidade e proporcionalidade também posso controlar esses aspectos do ato administrativo. Não para aqui, tá, galera? Por quê? Modernamente, a gente tem trabalhado com 3 teorias a respeito do controle do mérito do ato administrativo. Essas 3 teorias trazem aspectos que podem ser adotados pelo Poder Judiciário para controle do mérito administrativo. Olha que legal, galera. Quais são esses limites? Quais são essas teorias? Primeiro, teoria do desvio de poder. Teoria do desvio de poder. Toda vez que no caso concreto eu demonstrar que tem um desvio de finalidade, o Poder Judiciário pode controlar esse aspecto do ato administrativo quando tem um desvio de finalidade, porque a lei de ação popular expressamente diz, galera, que o ato praticado com desvio de finalidade é nulo. Eu posso utilizar uma ação popular para declarar a nulidade desse ato. Então, primeira teoria, teoria do desvio de finalidade. Segunda teoria, teoria dos motivos determinantes. O que é a teoria dos motivos determinantes? Quando agente público, no caso concreto, diz que praticou determinado ato e explicita esses motivos passam a vincular o agente público. Ou seja, os motivos passam a vincular. Então, se no caso concreto eu verificar que os motivos são falsos, o que pode acontecer, galera? Eu posso controlar esse aspecto do ato administrativo. E a última teoria é a teoria dos princípios. Ou seja, essa teoria diz que quando no caso concreto o administrador público violar princípios administrativos, me dá um exemplo, princípio da moralidade. Quando o ato administrativo violar princípios administrativos, é possível também exercer o controle do mérito desse ato administrativo. Beleza, galera? Aí fica a questão para vocês, ó. A gente está vendo na mídia que várias ações populares estão sendo ajuizadas para barrar a nomeação do chefe da Polícia Federal lá, do novo chefe da Polícia Federal. Então a gente tem lá várias ações populares para tentar barrar essa nomeação. Pergunto para vocês, é possível o Poder Judiciário controlar essa nomeação? Fica aí um questionamento para vocês acerca, depois que a gente deu essa dica, tá, galera? Então fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.